Graça e paz, meus irmãos. Me responda, num mundo impuro, distraído e barulhento, ainda há espaço para um coração puro? O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E nesta poderosa mensagem, Thomas Watson nos conduz por essa verdade eterna com clareza, profundidade e zelo. Num tempo onde tantos querem resultados, fama, aplauso, poucos querem pureza. Mas é ela que abre os olhos da alma para enxergar o Senhor. Então pare, ouça com atenção e permita que o Espírito Santo sonde o seu coração hoje. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. O Deus Santo, que é de olhos mais puros do que para contemplar a iniquidade, pede aqui pureza de coração. E para aqueles que são adornados com esta joia, ele promete uma visão gloriosa e beatífica de si mesmo. Eles verão Deus. Duas coisas devem ser explicadas sobre a natureza da pureza. O tema da pureza. Primeiro, a natureza da pureza. Pureza é uma coisa sagrada e refinada. Ela se opõe diametralmente a tudo o que contamina. Devemos distinguir os vários tipos de pureza. Primeiro, há uma pureza primitiva, que está em Deus originalmente e essencialmente como a luz está no sol. Santidade é a glória da divindade, gloriosa em santidade. Êxodo 15:11. Deus é a origem, modelo e protótipo de toda santidade. Em segundo lugar, há uma pureza criada. Assim, a santidade está nos anjos e já esteve em Adão. O coração de Adão não tinha a menor mancha ou tintura de impureza. Chamamos de vinho puro aquele que não tem mistura, e aquele ouro puro que não tem escória misturado com ele. Tal era a santidade de Adão. Era como o vinho que vem da uva, sem mistura. Mas isso não pode ser encontrado na terra. Devemos ir ao céu por isso. Terceiro, há uma pureza evangélica, de onde a graça é misturada com algum pecado, como o ouro no minério, como o vinho que tem uma escória nele, como pano fino com defeito, como a imagem de Nabucodonosor, parte de prata e parte de barro. Daniel 2:35. Essa mistura Deus chama de pureza no sentido do Evangelho. Como um rosto pode ser considerado justo, que tem algumas sardas nele, onde há um estudo da pureza e uma aversão a nós mesmos por nossa impureza. Isso é ser puro de coração. Alguns, por puros de coração, entendem a castidade, outros a sinceridade. Salmo 32:2. Mas suponho que a pureza aqui deva ser entendida em um sentido mais amplo para os vários tipos e graus de santidade. Dizem que são puros, que são pessoas consagradas, tendo o óleo da graça derramado sobre eles. Essa pureza é muito equivocada. Civilidade e moralidade não são pureza. Um homem pode estar revestido de grandes virtudes morais, como justiça, caridade, prudência, temperança, e ainda ir para o inferno. Profissão não é pureza. Um homem pode ter um nome para viver e ainda estar morto. Apocalipse 3:1. Ele pode ser arrebatado pela civilidade e enfeitado pela profissão. Mas o diabo pode morar na casa. O cometa em chamas não é uma estrela. A língua do hipócrita pode ser de prata, mas seu coração é de pedra. A pureza consiste em duas coisas: retidão de espírito, uma santidade apreciada no julgamento. Salmos 119:30. Conformidade de vontade, uma aceitação da santidade nas afeições. Salmos 119:97. Uma alma pura é lançada no molde da santidade. A santidade é um sangue que corre em suas veias. Segundo, o assunto da pureza. O coração, puro de coração. A pureza do coração não exclui a pureza da vida, assim como a pureza da fonte não exclui a pureza da corrente. Mas é chamado de pureza de coração, porque o coração é a coisa principal na verdadeira religião e não pode haver pureza de vida sem ele.
O grande cuidado de um cristão deve ser o de manter o coração puro, pois se protegeria especialmente a fonte de ser envenenada. Em um duelo, um homem protegerá e protegerá principalmente seu coração. Então, um cristão sábio deve, acima de tudo, manter seu coração puro. Tome cuidado para que o amor ao pecado não entre lá, para que não seja fatal. Os cristãos devem, acima de tudo, respirar pela pureza do coração, retendo o mistério da fé com uma consciência pura. Primeira carta a Timóteo 3:9. A justificação causa nossa felicidade, a santificação a evidencia. Primeiro, as razões da pureza. A pureza é algo exigido nas Escrituras. Sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro 1:16. Não é apenas o ministro que ordena que você seja santo, mas o próprio Deus exige isso. O que o santo Deus faria com servos profanos? Por causa dessa condição imunda e amaldiçoada em que estamos, antes que a pureza seja operada em nós, somos um pedaço de barro e pecado misturados. O pecado não apenas nos cega, mas também nos contamina. Chama-se imundície, Tiago 1:21. E para mostrar quão imunda é uma coisa, é comparada a uma praga do coração. 1 Reis 8:38. A corrupção, Deuteronômio 32:5. Ao vômito, segunda carta de Pedro 2:22, a crianças desamparadas, chutando em seu próprio sangue, Ezequiel 16:6, e a um pano menstrual, Isaías 30:22, que, como diz Jerônimo, era a coisa mais impura sob a lei. Todas as advertências legais que Deus designou foram apenas para lembrar os homens de sua repugnância antes de serem lavados no sangue de Cristo. Se todos os males do mundo fossem colocados juntos e sua quintessência esticada, eles não poderiam fazer uma coisa tão negra e poluída como o pecado. Um pecador é um demônio em forma de homem. Quando a vara de Moisés se transformou em serpente, ele fugiu dela. Deus abriria os olhos dos homens e lhes mostraria suas deformidades e manchas condenáveis. Eles voariam de si mesmos como de serpentes. Isso mostra a necessidade que temos de pureza. Quando a graça vem, ela lava essa sujeira infernal. Isso transforma os etíopes em verdadeiros israelitas. Ele transforma corvos em cisnes. Ele faz aqueles que são negros como o inverno se tornarem brancos como a neve. Quando a graça vem, ela lava essa sujeira infernal. Isso transforma os etíopes em verdadeiros israelitas. Ele transforma corvos em cisnes. Ele faz aqueles que são negros como o inferno se tornarem brancos como a neve. Quando a graça vem, ela lava essa sujeira infernal. Isso transforma os etíopes em verdadeiros israelitas. Ele transforma corvos em cisnes. Ele faz aqueles que são negros como o inferno se tornarem brancos como a neve. Porque ninguém, exceto os puros de coração, está interessado na salvação do pacto da graça. As pessoas do convênio têm a aspersão com água limpa, Ezequiel 36:25. Agora, até que sejamos aspergidos, não temos nada a ver com a nova aliança ou com a nova Jerusalém. Se um testamento for feito apenas para as pessoas qualificadas, ninguém poderá receber uma parte, exceto as que tiverem essas qualificações. Da mesma forma, Deus fez uma vontade e convênio de que Ele será nosso Deus e estabelecerá a glória eterna sobre nós. Mas com esta cláusula ou condição no testamento, que sejamos pessoas purificadas, tendo a água limpa aspergida sobre nós. Agora, até então, não temos nada a ver com Deus ou misericórdia. A pureza é o fim de nossa eleição. Ele nos escolheu para que fôssemos santos. Efésios 1:4. Não para a santidade, mas para a santidade. A quem dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Deus nos predestina à imagem de Cristo, cuja imagem consiste na justiça e na verdadeira santidade. Efésios 4:24.
De modo que, até que você seja santo, você não pode mostrar nenhum sinal de eleição sobre você, mas sim a marca do diabo. A pureza é o fim da nossa redenção. Se pudéssemos ir para o céu em nossos pecados, Cristo não precisava ter morrido, porque ele derramou seu sangue, mas para nos redimir de um estilo de vida vazio. Primeira carta de Pedro 1, 18, 19. Cristo se deu a si mesmo por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe é próprio. Tito 2, 14. Cristo derramou o seu sangue para lavar nossa sujeira. A cruz era um altar e uma pia. Jesus morreu não apenas para nos salvar da ira, 1 aos Tessalonicenses 1:10, mas para nos salvar do pecado, Mateus 1:21. Do seu lado saiu água, que significa nossa purificação, assim como sangue, que significa nossa justificação. Primeira carta de João 5:6. A verdade é que tornaria Cristo monstruoso se a cabeça fosse pura e não os membros. Segundo, porque a pureza deve estar principalmente no coração. Porque se o coração não é puro, nada deferimos de uma pureza farisaica. A santidade dos fariseus consistia principalmente em coisas externas. A deles era uma pureza exterior. Eles nunca se importaram com o interior do coração. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Você é tão cuidadoso em limpar o exterior do copo e do prato, mas por dentro está imundo, cheio de ganância e autoindulgência. Hipócritas! Vocês são como túmulos caiados, bonitos por fora, mas cheios por dentro de ossos de pessoas mortas e todo tipo de impureza. Mateus 23, 25, 27. Os fariseus eram bons apenas na superfície. Eles foram esbranquiçados, não brancos. Eles eram como um poste podre coberto com tinta fina. Eles eram como uma chaminé de ouro, mas dentro de nada além de fuligem. Salvian reclama de tais hipócritas que tinham Cristo em suas bocas, mas não em suas vidas. Devemos ir mais longe. Seja puro de coração, como a filha do rei, toda gloriosa por dentro. Salmo 45, 13. Caso contrário, a nossa é apenas uma pureza farisaica. E Cristo diz: pois eu vos digo que a menos que a vossa justiça ultrapasse a dos fariseus e dos mestres da lei, certamente não entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. O coração deve ser especialmente mantido puro, porque o coração é o principal assento ou local da residência de Deus. Deus habita no coração. Ele ocupa o coração para seu próprio alojamento. Isaías 57, 15. Efésios 3, 17. Portanto, deve ser puro e santo. O palácio de um rei deve ser protegido da corrupção, e especialmente seu trono. Quão santo isso deveria ser! Se o corpo é o templo do Espírito Santo, 1 aos Coríntios 6, 19, o coração é o santo dos santos. Oh, tome cuidado, para não contaminar a sala onde Deus habita principalmente, que aquela sala seja lavada com lágrimas sagradas. O coração deve ser especialmente puro, porque é o coração que santifica tudo o que fazemos. Se o coração é santo, tudo é santo. Nossas afeições são santas, nossos deveres são santos. O altar santifica a oferta. Mateus 23, 19. O coração é o altar que santifica a oferenda. Os romanos impediram que suas fontes fossem envenenadas. O coração é a fonte de todas as nossas ações. Vamos proteger esta fonte do veneno. Seja puro de coração. Veja aqui o que é essa beleza que embeleza uma alma aos olhos de Deus, ou seja, pureza de coração. Você é apenas um leproso espiritual, até que seja puro de coração. Deus está apaixonado pelo coração puro, pois ele vê sua própria imagem desenhada ali. Santidade é a glória dos anjos. Eles são puros espíritos virgens. Tire a pureza de um anjo, e ele é apenas um demônio. Você que é puro de coração, tenha a glória dos anjos brilhando em você. Você tem o bordado e obra do Espírito Santo sobre você. O coração puro
É o paraíso de Deus, onde ele se deleita em caminhar. É o seu céu menor. A pomba delicia-se com o ar mais puro. O Espírito Santo que desceu na forma de uma pomba deleita-se na alma mais pura. Deus diz dos puros de coração, como de Sião: este é o meu descanso para sempre, aqui habitarei. Salmo 132, 14. Deus ama a pele mais bonita. A pura de coração é a noiva de Cristo, ornada e adornada com as joias da santidade. Você arrebatou meu coração com um de seus olhos. Cânticos 4, 9. Seus olhos, isto é, suas graças, estes como uma corrente de diamantes, atraíram meu coração para você. De todos os corações, Deus ama mais o coração puro. Você que se veste com o espelho da palavra e adorna o homem oculto do seu coração. Primeira carta de Pedro 3,4. É muito precioso aos olhos de Deus, embora você possa ter os olhos turvos como Lia ou tão coxo quanto Barzilai. No entanto, sendo puro de coração, você é o espelho da beleza e pode dizer: ainda assim serei glorioso aos olhos do Senhor. Isaías 49, 5. Como isso pode aumentar a estima da pureza? Esta é uma beleza que nunca se apaga e que faz o próprio Deus se apaixonar por nós. Se devemos ser puros de coração, então não devemos descansar na pureza exterior. A moralidade não é suficiente. Um suíno pode ser lavado, mas um suíno ainda. A moralidade apenas lava um homem, a graça o transforma. A moralidade pode brilhar aos olhos do mundo, mas difere tanto da pureza quanto uma pedra difere do diamante. A moralidade nada mais é do que espalhar flores sobre um cadáver. Um homem que é altamente moral é apenas um demônio manso. Quantos fizeram da moralidade seu salvador? A moralidade condenará, assim como o vício hediondo. Um barco pode ser afundado com ouro, assim como com esterco. Observe duas coisas. Primeiro, a pessoa moral, embora não cometa pecados grosseiros, ainda assim não é sensível aos pecados do coração. Ele não discerne a lei em seus membros, Romanos 7, 23. Ele não é perturbado por incredulidade, dureza de coração, vaidade de pensamentos. Ele abomina os pecados da prisão, não os pecados do evangelho. Segundo, a pessoa moral se levanta contra a santidade. A cobra tem uma bela aparência, mas tem uma picada mortal. O homem moral é justo de se olhar, mas tem uma antipatia secreta contra os santos caminhos de Deus. Ele odeia a graça tanto quanto o vício. O zelo é tão odioso para ele quanto a impureza. Não se deve descansar na moralidade. O coração deve ser puro. Deus queria que Arão lavasse as partes internas do sacrifício. Levítico 9, 14. A moralidade apenas lava o exterior interior deve ser lavado. Bem-aventurados os puros de coração. Agora eu te pergunto, o que tem ocupado o centro do seu coração? Pureza ou aparência? Santidade ou conveniência? A palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Pratique o que ouviu, vigie, ore, mantenha sua lâmpada acesa, pois Jesus vem buscar um povo limpo, puro e separado para Ele. Se esta mensagem falou contigo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Também te convido a assistir toda a playlist com mensagens de Thomas Watson. Alimento puro para uma fé verdadeira. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.